Olá a todos, boa tarde. Espero que todos estejam bem, na segurança das suas casas, das suas empresas, com saúde. Meu nome é Rogério Suzuki, bem-vindos aí à nossa live do BIM Colaborativo. Para quem é novo, não conhece a gente, rapidamente apresentando, a gente é uma empresa de consultoria, nós somos uma empresa de consultoria, né? Eu estou há mais ou menos 28 anos introduzindo processos, tecnologias nas empresas, tentando transformar o negócio, né? E a gente faz isso na consultoria 1 para 1, ou seja, de empresa para empresa, ou em medidas em macroadoção junto à própria Sinduscon de São Paulo, a CEBIC, que é a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, o governo federal e outros players, como o próprio BIM Fórum Brasil. Nós vamos estar aqui nessa tarde muito especial com duas personalidades aí do nosso meio. Primeiro, Eduardo. Eduardo, boa tarde. Boa tarde, Obrigado Rogério. pela participação. Tudo bem contigo? Eu que agradeço o convite, tudo ótimo. Muito bom estar com vocês aqui. Silvia, você vai me desculpar, mas não fui cavalheiro e vou me retratar aqui. Boa tarde, tudo bem com você, Silvia? Boa tarde, Rogério. Boa tarde, Eduardo. Obrigada pelo convite. Primeiro as damas, mas eu fui lendo a tela aqui e acabou indo o Eduardo primeiro, mas você não vai ficar brava comigo, né? Foi por ordem alfabética, Rogério. Por ordem alfabética. Legal. Bom, gente, primeiro eu vou fazer uma breve apresentação do colaborativo, depois o Eduardo vai mostrar um pouquinho do trabalho da Expert Systems, e em seguida nós vamos ter uma participação muito especial da Silvia, falando sobre a experiência dela no BIM Colaborativo, né? Então, vamos reforçar o nosso pedido, né, para que possam entrar no Mente e poder interagir com a gente, usando esse código, né, 1945-4885. Então, você pode instalar essa aplicação no Google Play ou na App Store, tá? Ou, para quem não tiver o celular em mãos, que é difícil, né, você pode entrar no mente.com. Uma coisa bastante importante, gente, vocês podem fazer as suas perguntas ou no chat do YouTube, ou diretamente nesse botão, né, de dentro do aplicativo, chamado Abrir Q&A, onde a gente tem aqui, você pode emitir as suas perguntas. É importante entender que as perguntas são anônimas, não permitem a identificação aqui no Mente, e comentários para agregar, né, interação com a gente, né? Bom, vamos lá. Nossa empresa conta com a Márcia, que é a nossa expert na parte de processos, construção, inteligência de incorporação, planejamento, assim como o Mário, que é o nosso homem do dinheiro, o cara que cuida das parcerias, e Laura é a nossa coordenadora do BIM Colaborativo, né, esse importante projeto aí que a gente tem com tanto carinho aí, com tanta dedicação. Aqui já queremos conhecer vocês, e aqui a gente já tem a interação. Vamos reforçar, né, o pedido para que entrem na plataforma, para que possam realmente reagir com a gente, né, e a ideia é um bate-papo, não um monólogo, né, para que a gente possa realmente poder ter o feedback de vocês, né? Então, tem muita gente feliz, isso é importante, né? Tem gente festiva, tem uma pessoa cansada só, chega às 5 horas da tarde, a gente já está um pouco mais cansado, né? E vamos aqui para frente mudar a pergunta, se o nosso Mente deixar aqui, senão, espera aí só um pouquinho, vamos dar aqui. Deixa uma pequena falha técnica aqui. Vamos lá. A tecnologia ela é boa quando ela funciona, né? Isso chama fazer ao vivo, Rogério. Ao vivo é isso aí. Faz ao vivo.
Não, mas ele me mata esse negócio aqui. Vamos de novo aqui, né? Tudo bem. StreamYard. Vamos lá. Bom, gente, primeiro agradecer aí, né, a participação de cada um. A gente tem aí uma tarde, né, nessas épocas de pandemia, muita atividade, muito trabalho, né, muitas lives, reuniões, né, então é muito bom que vocês estejam acompanhando aqui com a gente. E se o nosso amigo aqui deixar, a gente continua a nossa live. Vamos lá. Live Volare. Agora sim, vamos lá. Muito bem, consegui. Qual é a sua área de atuação? Vamos conhecer aí os nossos participantes. Importante a gente ver como é que vocês, né, qual é o papel que vocês desempenham nas empresas. A gente entender, né, com que cada um aqui, né, tá contribuindo para a questão do BIM. Está bem equilibrado ali, né, Rogério? Bem dividido. Agora subiu aí. A pessoa entrou agora de projeto ali. Não, eu estava achando estranho que não tinha ninguém de estimativa de custo de orçamento. Eu falei, nossa, estamos falando para todo mundo, menos... Ô, Silvia, cadê seus amigos, Silvia? Cadê os seus amigos? Eu mandei os convites. Bom, temos até gente de dinheiro aqui, isso é importante, planejamento, obra, produção. Projeto normalmente tem uma adesão bastante boa, né? E agora uma pergunta um pouco mais interessante, né? Se você já desenvolveu ou contratou o projeto ou obra usando o BIM e o que achou, né? Porque a gente tem essa caminhada aí e não é uma unanimidade. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Tem gente que tem decepção e tem gente que ainda não fez, né? Que também está certíssimo. A ideia do colaborativo é atrair realmente o público que está começando, né? E tem muita gente que, sim, gostou do resultado, o que é excelente aí. Bom, gente, e até tirar uma fotografia, né, Rogério? À medida que a gente vai passando o tempo aqui, a gente vai percebendo o quanto vai aumentando a adesão das pessoas, né? Não, e o que é interessante é realmente, assim, quem faz dificilmente volta atrás, é isso que eu sempre falo, né? Porque a experiência que a gente tem, normalmente ela é positiva, mas vamos lá. Bom, gente, nós somos uma consultoria que vai ajudar vocês a introduzir essa realidade dentro das empresas, e a gente vem fazendo isso em empresas 1 para 1, né, num processo que a gente chama consultoria de empresa para empresa, ou de 1 para N, como é o colaborativo. Então, esses são alguns dos clientes. A gente tem bastante clientes no mercado imobiliário, mercado institucional. Aqui um pouquinho do nosso histórico, o trabalho que a gente fez no governo, contribuímos para desenvolver o roadmap do governo federal, e mais recentemente entregamos aí um projeto aí para o Banco Mundial, muito interessante, que vai impulsionar cada vez mais a exigência do BIM nos contratos de saneamento. Falando um pouquinho do colaborativo, ele é um esforço coletivo, né, onde a gente tem a CEBIC como co-realizadora, os apoiadores como Sinduscons, associações de profissionais como a própria ASBEA São Paulo, BIM Fórum, né, desenvolvedores de software, e vocês que são as empresas onde a gente reúne diversos pontos da cadeia produtiva para entender a questão do BIM através dos desenvolvedores, né, e chamando sempre a participação de distintas partes da cadeia produtiva. Então, na nossa primeira edição, a gente teve aí um grande sucesso, foram 77 usuários, 40 inscrições, 32 empresas de 8 estados, e o projeto basicamente é uma jornada que inicia por um alinhamento conceitual, né? Então, nós temos aqui um workshop, fazemos o BIM Solution, que é a apresentação de softwares, treinamento na aplicação, e o piloto BIM,
né, onde a gente tem aqui o desenvolvimento de um projeto piloto prático. Então, hoje eu vou aproveitar para detalhar um pouquinho a primeira questão, né? Por que fazer um workshop BIM? Né? Então, o que a gente mais escuta no mercado, quem está no dia a dia, são conceitos errados, ou muita gente que ainda também não entendeu, né, o que está acontecendo quando a gente está entrando nesse mundo BIM. Estamos mudando nossos vocabulários, né? Nós temos que conhecer siglas diferentes para que áreas das nossas empresas, ou contratante, contratado, possam interagir, né? Então, se eu falo de BIM Mandate, falo de BEP, falo de BCF, e as pessoas não entendem, como é que a gente vai desenvolver parcerias de negócio, né? Então, a primeira ideia do workshop é criar um componente mínimo de fundamentos, onde a gente explica o conceito do BIM, né, a diferença entre CAD versus BIM, normas, porque são importantes para definir uma prática colaborativa, papéis e usos que a gente pode desempenhar. Então, eu posso ser coordenador, eu posso ser projetista autoral, eu posso ser um planejador, né? E toda a organização da informação, que ela é fundamental para fazer realmente essa coisa funcionar, né? Fora a questão da própria interoperabilidade que a gente tem como pré-requisito de desenvolver um trabalho colaborativo, né? E aí a gente introduz essa sopinha de letras, né, que é necessária porque a gente não trabalha sozinho. Uma vez que a gente passou esse embasamento, a gente começa a introduzir os participantes nas questões dos usos principais, né, das tecnologias, porque normalmente um grande erro que ocorre é você introduzir direto a tecnologia sem entender os porquês, né? E, por último, entender o desafio da implantação, né? O que vem pela frente. Então, é importante a gente entender que o BIM colaborativo é um primeiro passo para rumo à implantação, né? Então, a gente pode dizer que o BIM colaborativo ele é uma iniciação orientada, estruturada. Você não começa de qualquer forma, né? E aí a gente explica, por exemplo, eu sempre gosto, antes de falar o que é, explicar o porquê, né? Porque quando a gente entende o motivo, né, entender o que a gente vai desenvolver é muito mais fácil, né? E depois a gente passa para as definições, né, do que efetivamente é o BIM, né? É um software, é um processo, é uma tecnologia, é uma plataforma, é um arquivo, o que é isso, né? E o que se ganha com isso, né? É fundamental, né? Ganhos financeiros, ganhos de mercado, né? Ganhos de eficiência, precisão, né? E aí a gente começa a se debruçar nas questões mais técnicas, né? Entender, por exemplo, o que muda, né, quando a gente começa a desenvolver a modelagem da informação da construção, por exemplo, sistemas de classificação, né? Como é que a gente organiza, né, e mede, né, o quanto a gente pode confiar no modelo, né, que nível que a gente está em termos de maturidade, né, e conceitos fundamentais de interoperabilidade, porque sem isso a gente não consegue desenvolver o BIM, né? Então, sem entender conceitos de plataformas, de especificações de trocas de arquivos, né, como se comunica, né? Então, tudo isso a gente desenvolve nessa primeira parte. Depois, obviamente, a gente tem que entrar na questão mais conhecida do BIM, que é a parte dos usos das tecnologias, né? E a gente faz todo isso levando em conta toda a jornada da informação, que começa em projetos, estudos de viabilidade, passa por coordenação, planejamento, estimativa de custos e orçamentos, que hoje é o foco, né, da nossa conversa, utilização do modelo dentro do canteiro e chegando na fase final do comissionamento, assistência técnica, né, toda a parte de gestão de facilities. E, por último, entender que a implantação ela requer um planejamento, né, e para isso a gente tem que desenvolver um plano de implantação BIM, né, contemplando investimentos em software, em hardware, em treinamentos, desenvolvimento de pilotos, né? Entendendo que nós vamos ter que criar documentos internos para contratar ou fornecer, né? Não interessa se você é projetista ou se você é contratante, como uma incorporadora, consultora, você tem que ter um guia de contratação, né? Um guia que impõe e declara as regras do jogo, né?
E todo mundo tem que se informar a respeito das normas existentes relacionadas ao BIM, né? Então, é muito importante esse entendimento, assim como das estratégias e abordagens. Então, depois que a gente tem esse workshop, aí sim, as empresas estão prontas a ter contato com as tecnologias, né? Então, a gente faz as entrevistas com as empresas, analisa a maturidade, as empresas escolhem plataformas, depois a gente organiza as empresas em equipes. Essas equipes são multidisciplinares, né? Então, daqui a pouco nós vamos ver o depoimento da Silvia, né, que participou da equipe 11. Então, na primeira edição, a gente teve aí 12 equipes, a própria Silvia participando aqui com a marca registrada no uso de orçamento, né? Então, a equipe 11, daqui a pouco, vai mostrar um pouquinho o que eles fizeram, né? E, em termos de, depois que a gente tem isso, finalmente a gente começa a botar a mão na massa, entendendo os softwares, treinando, né, através de uma agenda, e chegando no piloto, que daqui a pouco também nós vamos entender um pouquinho o que foi desenvolvido. Então, uma equipe desenvolve modelagem autoral de arquitetura, outra de estrutura, outra de instalações. Uma empresa faz a coordenação, ou um profissional, né, de coordenação de projetos. A gente faz a revisão dos modelos, nova rodada de detecção de interferências, planejamento, usando os mesmos modelos, e orçamento. Então, a gente tem aí uma jornada em 11 semanas de um ciclo, como se fosse um fast track, né? Um ciclo comprimido, saindo do zero e chegando no orçamento, né? Então, é um processo muito rico de troca de informações, muito dinâmico, né? Até nós vamos ver na prática aí, aqui alguns resultados das equipes, e aí sempre a gente acompanhando todos os resultados de cada equipe, monitorando usos, e esses são os principais benefícios. Bom, com isso, gente, depois a gente vai voltar para falar um pouquinho, né, como é que vocês fazem inscrição, etc. Eu vou deixar espaço agora para o Eduardo. Eduardo, fala um pouquinho aí da Expert System, né? A Expert System é um grande parceiro nosso aí que acreditou no projeto, e agora a gente gostaria de apresentar um pouquinho a sua empresa, né, e falar um pouquinho da tua experiência aí para os nossos participantes aí. Obrigado, Eduardo. Legal. Obrigado, eu que agradeço, Rogério, foi um prazer aí receber o convite de vocês, né, desde a primeira edição que entrou, na verdade, a parte do orçamento, né, vocês já vinham com projetos e tudo mais, e a gente, desde o início, quando entrou a parte de orçamento de obras, a gente fez questão de participar, agradecemos bastante o convite aí. E falar um pouquinho da Expert, para quem ainda não nos conhece, a Expert é uma empresa de desenvolvimento de software, né, uma empresa de tecnologia focada em desenvolvimento de software, com um foco extremamente direcionado à construção civil. Então, a gente sempre teve no nosso DNA desenvolvimento de software para a construção civil, né? Vou até rolar um pouquinho aqui, só para vocês conhecerem um pouquinho da nossa história, né? A empresa está no mercado, começou em 1987, desenvolvendo software para a construtora, né? Ao longo desses anos todos, a gente já fez bastante coisa. A empresa começou com software ERP, que é um grande produto que a gente tem, que é o Versato, né? Vou falar um pouquinho aqui para vocês também de tudo que a gente faz aqui de soluções. Então, por exemplo, a Expert hoje ela atende praticamente todos os mercados relacionados à construção, engenharia, desde construtoras incorporadoras, que é muito comum no mercado de ERP, passando por venda imobiliária, loteador, empreiteira, e com a parte de orçamentos, que a gente sempre teve também, a parte de engenharia, construção pesada e órgãos públicos também, que aí entra muito a questão do Volare, né? A gente tem 3 grandes softwares hoje na Expert: o Versato, que é mais voltado ao ERP mesmo da empresa, né, que é toda a gestão, o Volare, que é um software específico de orçamento de obras, e aí é que a gente entra nessa conversa hoje do BIM e do 5D, que eu vou explicar um pouquinho mais, e o ConstruCloud, que é uma plataforma de colaboração, né? Basicamente, o Versato é uma gestão de toda a construtora incorporadora, passando por todas as áreas, obras, suprimentos, financeiro, incorporação, contabilidade, recursos humanos, portais, frota, né? Então, é um grande ERP que atende há muitos anos aí diversas construtoras incorporadoras do Brasil. Hoje a gente atende todo o Brasil, né? O Volare, que talvez seja o mais conhecido, né,
que é um software específico de orçamento de obras, que tem exclusividade ainda da TCPO, que é desenvolvida pela Pine. E tem o ConstruCloud, que, na verdade, já é um portal de colaboração que engloba um pouquinho de ligação também com o Versato e com o Volare. Falando um pouco mais a fundo do Volare, né, quais são os grandes diferenciais que a gente vê nisso, e onde o Volare atende? Toda a experiência que o Volare tem ao longo desses anos, né? O Volare é um software que muita gente conheceu na Pine, onde ele foi desenvolvido. A editora Pine, ela foi uma parceira nossa durante 12 anos, a gente trabalhou em conjunto com a Pine, e em 2019 a gente fez uma oferta e a gente comprou o Volare, que a gente tinha um outro software de orçamento dentro do RP, e a gente entendeu que o Volare seria uma coisa importante para o nosso negócio, e a gente trouxe o Volare para dentro da Expert. Então, a gente já conhecia, porque 12 anos de parceria, a gente já havia feito muitas coisas juntas, né? E com isso, a gente trouxe também um time muito, muito capacitado aí, que trabalha com o Volare, todo o nosso time comercial, time técnico, suporte, tem uma equipe muito grande por trás disso. O Volare é um software que tem mais de 1 milhão de orçamentos de obras que já realizou em toda a sua história, né? Você vê que é muita coisa. Ele já teve praticamente mais de 20 mil usuários usando o sistema. Ele permite algumas customizações de recursos, né? E, além disso, a Expert é uma empresa parceira Microsoft, que a gente conta também com as certificações da Microsoft. Onde o Volare entra em tudo isso, né? O Volare sempre foi um software muito, muito conhecido por orçamento de obras, orçamento, planejamento, controle e licitações. E quando a gente trouxe, em 2019, o Volare para a Expert, a gente encarou um desafio que a gente sabia que o BIM era uma coisa muito em evidência, e a gente não queria realmente ficar fora disso, e foi aí que a gente começou todo o nosso desenvolvimento do interpretador BIM, que é isso que eu vou mostrar aqui um pouquinho para vocês. Hoje ele está dividido em 5 funcionalidades, então o Volare tem o interpretador BIM, que é o assunto mais importante que a gente vai tratar hoje, a parte de orçamento de obras, que já é bem conhecida, planejamento, controle e licitações. O interpretador BIM, qual é a grande vantagem que ele traz para o mercado, né? Possibilitar o aproveitamento de todos os dados do modelo. Então, quando a gente fala de BIM, a gente está falando de uma cadeia de trabalho. Então, começa lá em toda a fase de projetos, e isso vai passando por todas as fases do D. Então, nosso foco hoje está bem específico no 5D, que é a parte de orçamento de obras. Então, com o interpretador BIM, você pode, tanto utilizando plugins, que a gente tem para o ArchiCAD e para o Revit, como através de o OpenBIM, que é o IFC, você consegue fazer toda a importação de dados, né? Então, alguns tópicos que a gente levanta aqui. Ele tem um visualizador integrado ao projeto do interpretador, ele conta aqui, ele faz a integração toda de OpenBIM com IFC, os plugins de ArchiCAD e Revit. Tem uma coisa bem legal que a gente criou, que são as regras de filtro de dados. E isso permite o quê? Que quando você extrai as informações do modelo do projeto, você cria suas regras de interpretação de dados, seja por categorias, tem uma série de possibilidades. Isso facilita muito você identificar se os dados vieram modelados corretamente do projeto. Lógico que quando a gente fala de BIM, tem toda uma cadeia de informações, né, que tem que seguir um BIM mandate, com as premissas corretas, para que as coisas, obviamente, cheguem mais redondas dentro do interpretador. Mas com a aplicação de regras e filtros de dados, o próprio usuário consegue fazer isso. Ele vai aplicando as suas regras e vai vendo a informação que chegou dentro do interpretador. Além de contar com vários relatórios tal, e o acervo de bases de dados aqui com exclusividade do TCPO. Então, nesse momento que ele traz a massa de dados, ele pode tanto utilizar a base TCPO, como uma base do Sinap, o EMOP, ou uma outra base que ele tenha dentro do seu Volare, né? Então, uma das coisas bacanas que eu falei para vocês, que é a gestão de regras, né? Você cria fórmulas, inclusive, de como você quer filtrar esses elementos. Você realiza o levantamento quantitativo de dados, que pode ser vinculado a diversos serviços e insumos, e, inclusive, a uma estrutura de etapas e atividades. Aqui nós estamos falando de uma EAP, né?
ou um WBS aí que o pessoal conhece. Então, você tem aquela estrutura hierárquica que você pode vincular isso para fazer o levantamento de dados. Isso ganha muita agilidade na hora de você fazer o teu orçamento. Você pode vincular com bases de composições e insumos que você deseja trabalhar, então até uma base customizada sua dentro do próprio Volare, você consegue utilizar para aproveitar os dados do modelo e vincular com a sua base. Ele permite vários envios de dados de múltiplas disciplinas, então você pode ter vários tipos de projeto, hidráulica, elétrica, alvenaria, isso tudo você vai trazendo e vai integrando isso tudo dentro do interpretador. E você pode trabalhar com as categorias de classificação, ativando, desativando categorias, né? Visualizando através dos 3D aqui, do gráfico 3D, que é uma ferramenta bacana de você visualizar as informações, enfim, e contar com todos os relatórios, memórias de cálculo, relatórios customizáveis, né? Eu acho que é mais uma breve apresentação, assim, para ser bem sucinto. Eu acho que é isso um pouquinho que eu falaria para vocês, onde a gente entra com o Volare, com o software e com essa experiência que a gente tem de muitos anos aí. Esse ano a gente está completando 34 anos respirando construção civil, né? Então, com isso a gente acredita que pode ajudar, nosso objetivo é ajudar, especialmente aqui o Brasil, que é o nosso mercado mais forte. Hoje a gente atua muito forte no Brasil, ajudar as empresas, as construtoras, as incorporadoras, enfim, todo mundo que está envolvido com o BIM e tem vontade de fazer alguma coisa no BIM, a gente procura ajudar com os nossos softwares aí, nossos serviços. Excelente. Eduardo, eu te agradeço aí a introdução, né? Parabéns aí pelo trabalho. E agora, sem mais delongas, vamos chamar a nossa estrela aí, a Silvia. Silvia, tudo bem? Silvia... Tudo bem, Rogério? Coordenadora lá na marca registrada, uma empresa de Uberlândia. Fica à vontade aí, Silvia, o espaço é seu. Boa tarde, então, obrigada pelo convite. Eu sou coordenadora, né, de planejamento e orçamento da marca registrada. Sou engenheira civil, formada pela Universidade Federal de Uberlândia, tenho MBA em gestão de negócios imobiliários da construção civil pela FGV, e tem 16 anos, né, que eu atuo na área de construção civil, atuando na área de planejamento, orçamento, coordenação de projetos e atuei também em canteiros de obras. Então, atualmente, né, eu trabalho com a construtora marca registrada, né, aqui em Uberlândia, Minas Gerais. Nossa empresa, né, ela tem um foco em construções do programa Casa Verde e Amarela, e nesse projeto, né, nós nos inscrevemos para aprender um pouco mais da questão do orçamento BIM 5D, né, nessa equipe 11, né, nós tivemos a oportunidade, então, de utilizar o Volare. Eu já conhecia, né, o software, o Volare, mas não com o interpretador BIM, então foi por esse motivo, né, que eu escolhi esse software para entender, né, o que ele trazia, né, de informações do BIM. Bom, um engenheiro, né, de orçamento, né, nesse projeto piloto, né, ele foi responsável por definir os critérios, né, de quantificação, de extração de quantitativos, né, de importar a EAP, né, estrutura analítica do projeto, elaboração do orçamento, mas tudo isso ele foi pautado, né, de acordo com o PEB. Então, nós tínhamos que atender as diretrizes, né, a questão do que estava definido lá e o que ia sendo alinhado, né, porque como foi falado aqui já pelo Rogério, nós tivemos toda uma sequência, um cronograma a ser atendido, então, durante esse período, nós tínhamos reuniões, né, de coordenação, onde eram levantadas, né, as particularidades, né, de cada software, cada equipe, né, cada empresa, né, apresentava aquilo que tinha desenvolvido, então, a gente ia alinhando isso, né, para as próximas etapas. O projeto piloto, ele é muito prático, ele foi muito prático, acrescentou muito, né, conhecimento, porque ele simulou, né, um fluxo de trabalho BIM. Então, desde o começo, né, desde a apresentação do PEB que nos foi passada, onde tinham todas as diretrizes, as características, né, dos entregáveis, nós tínhamos toda uma definição, né, do que se pretendia, né, nesse projeto piloto. Então, depois do PEB, né, como diretriz, nós tínhamos as reuniões semanais. Nessas reuniões, né, cada equipe que atuava naquela semana apresentava o seu trabalho,
E aí a gente discutia, né, as dificuldades que tinham sido encontradas e tomava decisões, porque nem sempre, às vezes, o que tinha sido estabelecido no PEB foi possível cumprir. Então, nesse momento, né, era o momento realmente da equipe alinhar, né, o que seria definido, né, para as próximas etapas. O coordenador, né, da equipe, ele era responsável por redigir essas atas online, e a gente ia criando registros, né, de todo o desenvolvimento do projeto. Além disso, também foi nos fornecido, né, EAP para o orçamento. Então, de forma muito simples, a gente consegue importar essa estrutura, né, para o Volare. Então, essa EAP que foi fornecida no projeto piloto, a gente só adequou ela à realidade da equipe 11, mas ela foi utilizada como parâmetro, né, para elaborar o orçamento. A equipe 11 era composta, né, de 6 empresas. Tinha uma empresa, então, para desenvolver arquitetura, e cada empresa poderia, então, utilizar um software, né? Então, no nosso caso, né, da equipe 11, o pessoal de arquitetura optou pelo Revit, assim como o pessoal de instalações, e a estrutura, né, a empresa optou pelo TQS. Essas 3 disciplinas, né, eles eram responsáveis por fazer modelagem autoral, desenvolvido, então, em 3D, e eles apresentavam isso para as próximas etapas, né. O coordenador do projeto, ele era responsável, como eu já falei aqui, pela elaboração das atas, né, por redigir as atas, por acompanhar todo o processo, né, por auxiliar toda a equipe, e ele era responsável também por compatibilizar, né, essas modelagens autorais. Então, ele compatibilizava, validava esses projetos, né, para que, então, o planejamento e o orçamento pudessem fazer o seu trabalho. O planejamento, então, ele criou o cronograma, e o orçamento, né, foi responsável por extrair os quantitativos, né, dos modelos fornecidos e a elaboração do orçamento efetivamente. Bom, esse aqui foi o modelo de arquitetura, né, é um projeto comercial de 2 pavimentos, que foi desenvolvido no Revit. E aqui o modelo federado, que aqui a gente pode ver, então, a junção, né, de todas as disciplinas, né, tanto arquitetura quanto estrutura e também as instalações. Bom, esse daqui é um fluxo de trabalho, né, do orçamento BIM. É um pouco diferente, né, do que a gente está acostumado no orçamento, porque, em geral, o orçamentista, ele entra só lá na fase mesmo de elaboração do orçamento, então os projetos já estão todos prontos, né, então é só levantar o quantitativo e elaborar o orçamento. Então, nesse caso do BIM, é importante, né, a participação do orçamentista, desde aqui no começo, né, na elaboração do PEB, onde são determinadas, né, as diretrizes do projeto, o que é importante, né, para o orçamentista. Então, quando você faz a modelagem, né, autoral, você precisa, né, conversar com o software de orçamento. Então, gerado um arquivo IFC. Então, algumas vezes você pode perder informações, né, ao exportar para esse arquivo IFC. Então, é importante, né, que fique claro para os modeladores o que o orçamentista precisa, né, quais são as informações necessárias para que ele possa, né, desenvolver o seu trabalho. Além disso, aqui no PEB também a gente tem a questão do cronograma, né, dos entregáveis, enfim, aqui são estabelecidas realmente, né, os critérios, né, que precisa apresentar, né, cada disciplina. Nesse momento, então, né, são elaboradas as modelagens e eles, então, geram um arquivo IFC, né, que pode ser lido, né, pelo interpretador BIM do Volare. Embora, né, a coordenação, né, tenha feito a compatibilização dos projetos e a validação desses projetos, né, para passar para as etapas subsequentes, é importante que o orçamentista, né, ao receber esses arquivos, ele faça aqui nesse ponto a validação desses arquivos que ele recebeu, né, porque acontece, sim, né, de às vezes não vir a informação do arquivo, embora lá na modelagem autoral conste, né, todos os elementos. Nesse momento aqui, pode ser que você não tenha todas essas informações.
Bom, depois disso, então, a gente consegue, então, importar uma EAP. Isso é bem interessante, porque você pode ter já o modelo de EAP que você costuma trabalhar, então você consegue importar isso de uma planilha de Excel para dentro do interpretador BIM, para fazer a montagem do seu orçamento. Você também consegue importar, né, as bases, né, de custos, como foi falado aqui pelo Eduardo, SINAP, DCPO, né, uma base própria. E depois o fluxo segue parecido, né, com um fluxo de orçamento que não seja BIM, apenas com a diferença, assim, da questão de você conseguir extrair, né, os quantitativos desses modelos, né, diferente do orçamento, onde você tem que levantar, né, um trabalho operacional grande, né, para levantar os quantitativos, aqui você já consegue extrair boa parte dos quantitativos, e lançar isso, então, numa estrutura de orçamento, né? Gerando, então, os entregáveis, né, que é o orçamento, né, os relatórios, né, comuns aí na área de orçamento. Bom, então, aqui a gente tem um modelo de arquitetura, né, que foi desenvolvido pelo Revit, e aí ele gera um arquivo IFC, que vale ressaltar a importância, né, das validações, das conferências, né, de acordo com o que vai sendo apresentado de cada modelagem, porque realmente, assim, aconteceu no caso, né, uma dificuldade que eu tive foi pegar a tabela de elementos e não ter quantidades, né, na hora de gerar o arquivo IFC, algumas informações importantes para o orçamento não vieram, né, então a gente teve que voltar isso para o pessoal da modelagem, para que eles pudessem exportar novamente. Então, todos eles, né, as modelagens, né, arquitetura, estrutura, instalações, eles geram, né, o seu arquivo IFC, e pelo interpretador BIM aqui do Volare, você importa esses arquivos, né, trabalhando em conjunto com eles, né, de todas as disciplinas, onde, então, você consegue ter uma tabela de elementos, né, então você tem nessa tabela de elementos, né, a categoria daquele elemento, nome, dimensões, né, todas as informações que você precisa, né, para o orçamento. Bom, o interpretador BIM, do Volare, ele é muito prático, né, como o Eduardo já disse aqui, ele te permite, né, criar uma regra, né, onde você consegue filtrar os elementos, né, correspondentes àquela regra, e você consegue, então, vincular esse filtro, né, essa quantidade levantada a uma composição, né, de acordo com a tabela que você escolheu, a tabela de custos, e aí você vincula, né, já esse quantitativo com a composição à sua estrutura de orçamento. Como foi falado aqui, às vezes a mesma regra você pode utilizar para vários serviços, então, por exemplo, se você faz uma regra para chapisco e quer usar a mesma quantidade para reboco, é possível você fazer essa associação. Então, ele é muito prático, muito intuitivo e rápido, né, para você conseguir extrair essas quantidades. A grande dificuldade nesse momento que eu tive aqui na equipe 11 foi justamente a questão, né, de receber uma tabela de elementos onde eu não conseguia identificar muito bem os elementos, né? Às vezes a nomenclatura utilizada, a categoria, não deixou muito claro, né, o que eram esses elementos, e isso dificultou um pouco, né, na hora de você quantificar e linkar isso com uma composição. O Volare, ele tem um visualizador 3D, mas ele é só para uma conferência, ele não dá para identificar muito bem, né, aquele elemento, o que se trata, então, daí a importância mesmo, né, dos modelos autorais terem a definição, né, muito bem detalhada do que você precisa, né, para na hora da orçamentação não acontecer erros, né. Uma outra dificuldade foi justamente na exportação do IFC, que não trouxe algumas informações, né, tais como área, volume, diâmetro, por conta, né, realmente da exportação. Bom, os entregáveis, né, do Volare, ele é o padrão, né, de orçamento mesmo, então são relatórios, né, de orçamento sintético, orçamento analítico, curva ABC, enfim, são esses relatórios mesmo comum, né, na área de orçamento. Bom, o que eu quero deixar realmente registrado aqui como experiência, aprendizado no projeto piloto, é que realmente ele foi muito prático, ele simulou um fluxo de trabalho
BIM, onde a gente pôde perceber, assim, de forma muito efetiva, né, a necessidade de cada equipe, né, os problemas, né, que a gente gerava quando às vezes não entregava exatamente, né, na qualidade que foi estabelecido lá no PEB. Então, a importância realmente, né, de deixar tudo muito alinhado no PEB, né, nesse plano de execução BIM, porque ele trabalha-se muito em conjunto, né? Não tem como você trabalhar individualmente as disciplinas. Então, o PEB, ele realmente é um norteador, às vezes o pessoal da modelagem não sabe, né, o que você precisa, então tudo isso tem que ser muito bem alinhado lá desde o início, né, com todas as informações, né, que você precisa do modelo que vai ser gerado pelas modelagens autorais. Um outro item muito importante é a interoperabilidade, né? O software ele tem que conversar um com o outro, então o próprio Volare disponibilizou, né, um passo a passo de como fazer essas exportações, que foi justamente um problema que foi gerado, né, na equipe 11, onde eu não conseguia ter acesso às quantidades, né? Então eu conseguia ter acesso à tabela de elementos, mas elas não trouxeram, né, as quantidades, justamente por não saber, né, o pessoal da modelagem às vezes não soube exportar, né, não sabia quais os dados que eu precisava. Então, o Volare atuou nisso, né, disponibilizando um passo a passo, e isso resolveu, né, os nossos problemas daquele momento. O orçamento BIM, né, 5D, ele ficou muito claro para mim que é muito mais do que uma extração, né, rápida de quantitativos. Isso realmente agiliza muito o trabalho, né, do orçamentista, facilita muito a nossa vida mesmo, mas é importante que o orçamento, que a gente saiba, né, que o orçamento BIM, ele não começa lá quando já está pronta todas as modelagens, ele começa lá atrás. É importante, né, seguir o processo, validar as etapas, acompanhar as modelagens, porque senão chega lá no final, você tem uma tabela de elementos, mas você não consegue utilizar, nem extrair os quantitativos para elaborar aquele orçamento, né? E por último, né, o que eu gostaria de deixar é justamente a questão da colaboração. Ficou muito claro, muito evidente, né, que não existe BIM, né, sem colaboração, sem trabalho em conjunto, né, sem as informações, assim, muito bem alinhadas, sem comunicação. Por isso, né, a questão do projeto piloto com as atas, né, semanais foram muito importantes, né, para a gente entender que existe uma sequência, que decisões são tomadas, né, durante o processo, que a gente precisa validar aquilo que o outro fez. Então, é isso que eu gostaria de deixar, sabe? Foi uma experiência muito prática, muito significativa, e que realmente deixou claro que o BIM é algo realmente surpreendente, mas que nós precisamos mesmo entender que nada dá para ser feito de forma isolada, né? É um projeto mesmo que deve ser pensado desde o começo até o final de forma interativa. Então é isso, agradeço a oportunidade. De escutar, né, vocês evoluindo, né, usando os vocabulários, a gente fica muito orgulhoso que a gente conseguiu realmente aumentar a maturidade aí de vocês, né. Bom, vamos para as perguntas, vamos chamar os nossos colegas aí da Expert também, e tanto o Eduardo Aguiar, e a gente não tinha apresentado o Eduardo Simão, que ele é líder do desenvolvimento do Volare. Simão, tudo bem? Opa, boa tarde. Bom, quase boa noite já, mas boa tarde ainda. Tudo bem, Rogério? Para facilitar, eu vou chamar de Aguiar e Simão, porque senão eu vou ficar no Eduardo e não vai dar certo. É uma confusão. Isso. Bom, Elisa, se puder passar as perguntas para a gente tem uma primeira pergunta que veio no mente aqui. Deixa eu ler aqui rapidamente. Aqui tem uma pergunta um pouco genérica, né, falando sobre o BIM Manager. Existe mesmo ou ainda é uma lenda urbana? Muitas vagas na área BIM com muitas exigências que dificilmente a gente vê na prática, né? Então, o que é interessante, né, a gente entender? E o BIM Manager, ele está se formando, né? Como diz, uma função dentro das empresas que está começando a ser necessária, né?
no começo você tem que ter alguém que ajude a liderar a implantação, né? A fazer, por exemplo, a organização das pessoas, a convencer, etc. Né? E depois, à medida que você começa a adotar, e dependendo do teu volume de trabalho, normalmente vai necessitar de uma pessoa meio dedicada que, entendo eu, que é o gerente BIM, que ele é responsável por definir padrões, né, desenvolver templates, escrever os manuais, apresentar o plano de execução BIM, né, como a própria Silvia falou várias vezes. Então, assim, tanto num contratante quanto num contratado, tem que ter um líder BIM, né? Se ele vai ser um gerente BIM, que não vai fazer outra coisa que não cuidar do BIM, aí depende muito do tamanho da empresa, mas eu posso assegurar dos nossos clientes que existem sim gerentes dedicados, eles só fazem a questão da organização da informação em função do tamanho das empresas. Né? Temos uma outra aqui, do Eduardo Prudêncio. Qual a relevância para a fase 5D da gestão e padronização das informações oriunda dos projetos e suas disciplinas? Bom, a Silvia falou bastante aí da organização, mas vamos escutar um pouquinho também dos experts, da expert. Simão, se quiser falar, Aguiar, fica à vontade aí para falar um pouquinho dessa Simão, questão. vou deixar com aí. você essa daí, pode ir lá. Tá bom, vamos A lá. mais difícil dá pro Simão, né, Aguiar? Já de cara, já entrou com participação especial, já, por isso que eu Claro, tem chamei que ele. pagar o salário, é isso aí, vamos lá. Tá certo. Na verdade, Rogério, como você mesmo disse, boa parte já foi aí bem dito pela Silvia sobre essa questão de o quão é importante você ter definido tanto o fluxo de trabalho dentro das disciplinas, então pensando em compatibilização entre as disciplinas e pensando especificamente no I do BIM, né, a gestão da informação, eu acho que é extremamente importante. Essa é uma experiência que a gente está tendo muito forte nas implantações que nós estamos fazendo em clientes, seja em operação assistida, seja em consultoria. A gente tem percebido que uma quebra aí de paradigma, digamos assim, né? Uma coisa é você modelar para apresentação, outra coisa é você modelar para orçamento. O Então, intuito de orçar, sim. exatamente, assim, não é completamente diferente, mas exige preocupações diferentes. Uhum. Então você tem que ter essa premissa e aquela frase que é um mantra aqui já dentro da Expert, né? Que antes de você pensar em ter um bom orçamento, você tem que pensar em ter um bom projeto, porque não adianta chegar no interpretador BIM e imaginar que ele vai criar informações ali. Não, as informações têm que vir dentro do fluxo de trabalho de processos anteriores. Sim. Não, perfeito. Existe toda uma questão que antigamente no 2D a gente não tinha, né? Que era todo o planejamento antes de sair fazendo, né? Mal e mal a gente organizava os layers e a gente saía desenhando de qualquer jeito e dava certo, né? Agora a gente tem que pensar tanto no começo do desenvolvimento dos templates, dos padrões, e depois na saída, né? Essa parte que a Silvia falou, né? De configurar exatamente, por exemplo, classificar os objetos. Então, ela mesmo reportou a dificuldade de objetos que não estão classificados. Não é uma parede, não é uma porta, não é uma janela, vira um objeto genérico e o software não sabe o que é aquilo, né? Ele também não tem obrigação de saber. Se eu pegar um perfil e estrudar e dizer que aquilo é um rodapé, eu estou inventando algo que ele não automaticamente ele não sabe que é um rodapé e assim por diante. Né? Perfeito, perfeito. Excelente. Outra pergunta a mais, vamos ver aqui no nosso mente. Temos uma aqui interessante. Ou antes dessa pergunta, deixa eu só compartilhar aqui a minha tela para a gente mostrar uma coisa interessante aqui. Vamos falar um pouquinho da relação entre... Deixa eu compartilhar, né? Sem compartilhar, acho que vai ficar meio difícil. Vou compartilhar a tela. Agora sim.
Qual que é a primeira palavra que lhe surge para retratar a relação entre contratantes e fornecedores em BIM? Olha só que maravilha. Dificuldade, né? Menos, né? Pode ser que exista uma dificuldade no começo, né? Mas realmente a gente resolve a dificuldade com capacitação, né? Essa segunda, tanto a dificuldade quanto a bagunça, acredito eu que a gente resolve com capacitação e também com transparência, né? Com parceria, né? Realmente é fundamental que os dois lados tenham o mesmo linguajar, né? Tenham o mesmo espírito de colaboração. E aí surgiu aqui a colaboração, que também é uma palavra fundamental. Assim como a própria integração, né, gente? É fundamental, a gente tem que pensar, né, que a gente não está mais sozinho nesse mundo BIM. A gente está trabalhando para outros, né? Então, seja quem fornece o modelo, quem recebe o modelo, né? Então, quem fornece tem que saber pedir e quem recebe tem que saber contratar, né? Porque senão vira uma bagunça total. E aqui um pouquinho mais para frente, vamos ver de novo, hoje o Mente realmente está me sacaneando aqui, porque eu não consigo avançar. Mas vamos voltar aqui à pergunta. A segunda pergunta é, Silvia, quando o orçamentista deve começar a trabalhar com a equipe em um fluxo de trabalho BIM? Eu acho que você começou a dar como diz, uma dica, mas se quiser falar um pouquinho mais em detalhe para o nosso espectador aí. Então, eu comentei isso e reforço, né? Na verdade, o orçamentista ele não pode começar lá no final, né? Depois das modelagens prontas, né? Como você falou, né? Que a gente vai receber essa modelagem, então a gente tem que deixar claro o que a gente precisa. Então, ele começa lá atrás, né? Na elaboração do PEB, né? Descrevendo tudo que é necessário, né? Para a orçamentação, porque senão vai gerar uma base de dados, mas que não vai te trazer informação para a elaboração do orçamento, né? Fala um pouquinho, Silvia, dos testes, né, que vocês fizeram, porque você não conhecia nem os outros participantes, nunca viu eles, né, na vida, e também nunca, talvez, tivesse trabalhado com as outras aplicações, né, então, assim, acredito que vocês tenham feito muitos testes de aceitação, né, troca de arquivos entre planejamento, orçamento, coordenação, fala um pouquinho aí da dinâmica aí. Sim, no PEB já era estabelecido, né, que a gente fosse fazendo as validações, né, durante as entregas. Então, no momento das modelagens, né, todos da equipe eles tinham que fazer a validação, conferir se estava com as informações necessárias. E mesmo assim, né, como a gente teve primeiro a revisão 0, depois revisão 1, acaba que quando você mexe no processo e exporta ele de novo, às vezes dá alguns problemas, né? Então, quando chegou realmente para a orçamentação, eu tive alguns problemas, né, de extração de quantitativos, porque essas informações, elas não vieram. Então, aí é o porquê de eu ter colocado a questão da colaboração, né? Porque a gente precisa muito das demais disciplinas o tempo inteiro. Então, conversando, né, com os nossos colegas lá, a gente expliquei para cada um, né, o que eu precisava, né? Passei, né, as informações que foi repassada pelo Volare, onde tinha a questão do plugin, né, a questão da exportação do IFC. Então, passando essas informações para eles faziam, né, e eu testava. Então, algumas vezes ainda tivemos alguns problemas, mas a colaboração, assim, todo mundo estava muito empenhado nisso, né, de trabalhar em conjunto, e aí, a partir desse momento, né, eu consegui resolver a questão e consegui extrair os quantitativos. Com certeza a palavra do colaborativo não é à toa, né? A gente tem que ter realmente uma parceria, né? E todo mundo da equipe fazer sua parte e fazer a parte do outro, ajudar o outro a fazer a parte do outro, né? Fundamental. E assim, uma coisa que eu gostaria só de complementar é porque muitas vezes a gente tem a ideia de que o BIM é um projeto em 3D, e ele é muito mais que isso, né? A gente ficou muito claro, né, em tudo isso que a gente aprendeu, que é muito mais do que simplesmente um projeto em 3D. Então, as modelagens, elas têm que ser pensadas não só para atender a questão da arquitetura, né? Mas ele vai atender outros usos, né? Então, ele precisa desse conhecimento para poder, então, elaborar os arquivos. Excelente.
Bom, temos aqui uma outra pergunta para o pessoal da Expert. Qual a melhor opção para trabalhar com Volare? Utilizar o IFC ou o plugin dos softwares autorais, né? Então, você vê que é isso que eu sempre falo, né? O BIM, ele tem uma série de caminhos, que não necessariamente sempre são os mesmos, né? Você tem aí para o próprio Volare alternativas diferentes para mandar a informação, né? Fala um pouquinho aí, Simão ou Aguiar, à vontade aí. O que vocês entendem dessa questão? Bom, eu vou fazer uma pequena introdução, mas o Simão pode complementar aí. É possível trabalhar com qualquer um deles, na verdade, né? Tanto a gente projetou o software para poder utilizar os dados a partir do IFC, justamente para ser um software OpenBIM, que esse era uma das premissas do nosso trabalho, como a gente criou para facilitar a vida do usuário mesmo, os plugins do ArchiCAD e do Revit, para que ele já dentro do próprio software ali, ele já possa fazer o trabalho de exportação. Obviamente que existem diferenças, né, entre você fazer no plugin e você fazer no IFC, e também, para quem está muito acostumado com isso, o IFC, apesar de ter uma proposta padronizada, o Simão pode falar melhor que eu, ele tem os seus pormenores, então ele não segue exatamente todos os padrões como deveria ser estabelecido pelas regras e tudo mais, que isso às vezes acaba atrapalhando um pouquinho a importação, né? Não sei se você quer complementar alguma coisa aí, Simão. Não, é perfeito. O cenário do cliente que, na verdade, vai indicar qual é a melhor alternativa aí, seja a importação pelo interpretador BIM do arquivo IFC. A maioria das implantações que nós estamos fazendo estão utilizando o IFC, né? Mas até pela questão do OpenBIM, mas é possível também para ter esse conforto a mais no Volare de eventualmente você usar os plugins que, como o Eduardo Aguiar falou, a informação em si, os elementos construtivos são basicamente os mesmos. Eventualmente, por causa da API ou da importação do IFC ou das APIs dos dois softwares, né? Seja Revit ou seja ArchiCAD, às vezes a informação tem pequenas diferenças, mas não diferenças geométricas, né? Diferenças informacionais, digamos assim. Então, essa é a diferença. E depende muito do cenário, né? Quem está muito enraizado assim, em um dos dois softwares e preferir utilizar os plugins, a gente também até dá esse conforto a mais para o usuário. Caminhos diferentes, mas o mais importante é saber usar os dois caminhos, né? Porque exatamente. Tanto um quanto o outro, em teoria, deveria ter o mesmo resultado. Mas, exatamente. Obrigado. Temos uma última aqui. O Volare conta com alguma inteligência artificial, entendo eu, né? Espero que seja isso. Um modelo preditivo que notifica possível inconsistência orçamentária. Essa é boa, hein? Como uma identificação de possível item duplicado, erro de código ou uma quantia desproporcional. Vamos ver se o fator humano aqui já vai ser, como diz, reduzido ou ainda precisa ter atenção e um bom orçamentista aí. Bom, eu posso, Edu? Pode seguir, pode ir, Simão. Pode. Depois, se a Silvia quiser também complementar alguma coisa, mas assim, o Volare, ele tem um conceito de ir aprendendo com você. Então, dentro do interpretador BIM, você pode ir criando as suas regras e, eventualmente, se num segundo projeto você seguiu o BIM Mandate, seguiu exatamente os mesmos padrões, você vai conseguir, em pouquíssimos cliques, importar as regras de um projeto anterior, ou seja, de um template anterior, e já ter o orçamento em pé, com todo o levantamento do quantitativo através das regras, a parte de vinculação com os serviços, quanto a estrutura EAP do orçamento também. Mas eu dividiria essa resposta em duas fases aí. Essa primeira fase, que é em relação aí à inteligência artificial, e a segunda fase em relação aos itens duplicados, ou melhor, a duplicidade ou erros. Eu acho que a melhor pessoa que
para responder, pode ser até a própria Silvia, mas eu costumo dizer nas minhas apresentações que o interpretador BIM ele é BIM visual. Não está rodando nada por debaixo dos panos. Você está criando a tua regra, você já está visualizando num grid ao lado quais são os elementos que estão ali, quantas regras incidiram sobre aquele elemento também. Ele vai te mostrando cada um dos status e, assim, são pequenos alertas que ele vai mostrando na tela, em alguns campos, que você precisa sempre ficar de olho. Claro, você tem que entender que aquele aviso está ali para isso, mas ele vai te ajudando nesse sentido, né? Eventualmente, supondo, tá? Você criou 2 regras para a mesma parede em relação à alvenaria. Ele vai estar lá que vai ter 2 incidências sobre aquele elemento, e aí você vai conseguir eventualmente descobrir o que é, mas não sei se a Silvia quer complementar alguma coisa. Bom, o que eu pude perceber é que não exclui, obviamente, o fator humano, né? Não exclui orçamentista, Graças mas... a Deus. Mas a Deus. o que eu acho interessante é porque hoje no orçamento, às vezes você perde muito tempo com levantamentos, né? Então, quando chega na hora da análise, você já demandou muito tempo. Então, você tem um tempo melhor, né, para você dedicar essa análise. Eu concordo, sim, que realmente ele é muito interativo, então você consegue visualizar, você consegue ver se tem mais de uma regra, mas exige análise, né? Exige um orçamentista para validar aquilo que foi recebido, né? Inclusive que nós falamos, né, sobre a questão da modelagem, né? Quem modelou não era um orçamentista, então você precisa, sim, analisar e validar aquele modelo. É o que eu sempre falo, né? A tecnologia ela vem para ajudar, não para substituir, né? Ela vai melhorar questões braçais, né? De pouco valor agregado, que são contagens, né? Coisas mais mecânicas, né? Mas a inteligência, por mais que a gente tenha aprendizado de máquina, inteligência artificial, um bom orçamentista, um bom profissional de projeto, orçamento, planejamento, isso nunca vai ser substituído, né? A gente tem uma capacidade de abstração, fazer ligações, né? Fazer análise crítica, que eu acho que ainda a gente tem uma caminhada aí longa, né? Mas, por outro lado, quem não usar dessas plataformas que estão disponíveis, ele vai ficar muito para trás, né? Eu acho que as duas coisas fazem sentido. Bom, gente, eu quero agradecer, o papo foi ótimo, a gente fica aí falando a vida inteira, mas a gente também tem aí um compromisso com o horário de todo mundo, né? Eu só queria terminar aqui com um convite a todo mundo e falar um pouquinho sobre a nossa contribuição, né, em relação à melhoria da cadeia produtiva, né? Então, eu quero compartilhar aqui. Bom, sugerimos a todos que estejam interessados em aprender, em praticar, né, esse processo de troca, se inscrevam. Nós temos investimentos aí para projetistas e para categoria de gestão, como a própria Silvia participou da marca registrada. Nós temos aí benefícios para quem entrar junto. Nós estamos fomentando, né, que projetistas tragam seus contratantes, os contratantes tragam os projetistas, o projetista traga outro, né, e todo mundo ganha com isso, né? Nós temos as inscrições aí durante esse mês de agosto para começar na virada do mês com uma nova arrancada em direção ao BIM, né? Então, a gente convida a todos que realmente queiram também presenciar essa transformação, que o façam, e aqui tem as informações e inscrições, né? E como a gente fez na live passada, né, a gente falou sobre oportunidades de mercado para projetistas de instalações, a gente mantém a condição, né, e a gente está chamando os projetistas de instalações que ainda não começaram a ter nada em BIM, que o façam, né, que se inscrevam, e nós vamos sortear um pacote de uma inscrição com 50% de desconto aí para quem for projetista de instalações e não pode ter um contrato em BIM. Justamente nós vamos dar um pontapé inicial, uma ajuda para você que quer começar a fazer a sua caminhada, né? Gente, era essa a mensagem. Quero aí agradecer muito o tempo de vocês. Espero que o nosso encontro tenha sido produtivo e esclarecedor.
Silvia, parabéns aí pelo aprendizado, parabéns pelo resultado, espero que vocês tenham gostado do projeto. E o pessoal da Expert, da casa de vocês, quando quiserem, é só aparecer. Não precisa nem bater a porta, é só abrir a porta e entrar. Tá bom? Obrigado, Rogério. Prazer. Obrigada. Pode contar com a gente, é um prazer participar. Pessoal, então a gente se vê nos próximas lives, aí a gente está planejando uma próxima de planejamento, né, orientada a introduzir o BIM no planejamento, e fiquem acompanhando a gente nas nossas mídias sociais, no YouTube, e sempre vai ter coisa nova. Um grande prazer, boa noite a todos, e fiquem com Deus.